prática de diatermia. Diatermia, como dito em sala de aula, é uma modalidade de calor profundo, né? Então, são ondas eletromagnéticas em alta frequência e à medida que essa onda passa de um eletrodo ao outro, nós vamos ter movimentos de moléculas polares, bipolares, com consequente produção de calor, né? E efeito mecânico, que é uma força, né, eletromagnética que na direção das células pode facilitar a repolarização celular, né? Bom, então é um aparelho que deve ou pode ser utilizado como um coadjuvante em processos de cicatrização e reparo, onde não tem inflamação, portanto nós vamos ter efeito térmico, e esse efeito mecânico que também é bastante benéfico no sentido de restaurar o equilíbrio celular, tá? Bom, trazendo agora para o contexto prático, que hoje é como que a gente manipula o equipamento e posiciona os eletrodos. Então aqui nós temos eletrodos de placas metálicas, né? Então no interior dessas placas aqui, que são placas metálicas, nós temos então uma camada de feltro envolvendo. Lembrando que eu falei em sala que na hora de colocar e posicionar, o posicionamento precisa ser, ou garantir, né, que entre essas placas ocorra uma distância de pelo menos o tamanho de um eletrodo, para a gente não ter um efeito superficial, já que é uma modalidade profunda, né? Um outro ponto que a gente falou é que a distância entre o eletrodo e a superfície que vai receber o recurso, ela tem que ficar em torno de 3 centímetros e você tem que tentar garantir que ela fique posicionada de forma igual, né? Onde um lado não fica com uma pressão maior do que o outro. Daí a necessidade das toalhas ou cobertor, algo para posicionar adequadamente. Com relação a técnicas, chega aqui para mim na minha frente. Fica de costas para a turma. Isso. Mais aqui. A gente pode então posicionar de forma, né, coplanar, que é no mesmo plano, só mimetizando, só para a gente lembrar o que é o coplanar. Coplanar é sempre no mesmo plano, né? E contraplanar. Então aqui, ó, uma situação de contraplanar, por exemplo, tá? Ok. Pode sentar aqui na beiradinha primeiro para mim. Antes da gente aplicar o recurso, eu quero mostrar então um modelo de aparelho de diatermia, né? Nesse modelo de diatermia, depois vocês vão ver com mais detalhe na filmagem, mas eu vou falar para vocês os botões que tem aqui, tá? Então eu tenho aqui, né, o primeiro botão que está escrito sintonização, tá? É um aparelho que eu preciso, depois de posicionado as placas, eu preciso sintonizar, fazer uma sintonização, né, do circuito gerado com o do aparelho. Vou mostrar daqui a pouco como que a gente sintoniza isso, tá? O que mais que eu tenho? Eu tenho esse botãozinho aqui, que é o modo contínuo e o modo pulsado. Lembrando que o pulsado seria aquela ideia de você minimizar o efeito térmico, podendo inserir o recurso em processos subagudos ou, né, mesmo inflamatório. Mas a gente comentou que como o que vai nortear a intensidade da terapia, a potência da terapia é a percepção subjetiva do indivíduo, onde ele vai dar uma sensação de calor marcante, agradável. O modo pulsado, ele te inviabiliza esse uso, né? Então, nós vamos trazer o botãozinho para o modo contínuo, pensando que nós vamos utilizar o recurso buscando efeitos térmicos e mecânicos concomitantes, né? E aí, já que eu não estou colocando no modo pulsado, não tem necessidade de mexer no botão frequência. Uma vez que essa frequência aqui, ela representa a frequência de repetição de pulso, né? Então, eu só tenho que mexer nisso se estiver no modo pulsado. Lembrando que a frequência do equipamento e o comprimento de onda são pré-estabelecidos, né? Existem normas para permitir que as ondas eletromagnéticas pela diatermia sejam produzidas, tá? Então, para eu saber qual que é a frequência do equipamento,
bem como o comprimento de onda, eu tenho que buscar o quê? O manual para conhecer, tá? Então, essa frequência de repetição de pulso, eu não preciso mexer uma vez que eu estou no modo contínuo, né? O que mais que eu tenho? Eu tenho aqui o tempo variando de 5 a 25 minutos. Em geral, a gente utiliza esse recurso em torno de 20 minutos, tá? Então, tem um botãozinho de reset, por quê? Caso no meio do percurso, né, eu queira zerar e recomeçar o tempo, é só resetar. Ou então, eu coloquei um tempo menor e quis continuar, sempre o reset ele permite esse reinício da aplicação, tá? E por fim, que na verdade é o primeiro botão que eu mexo no meu aparelho, é o botão de dose, que é potência. Né? A potência, lembra que eu comentei que ela leva em consideração a intensidade, né? Versus aquela força eletromotriz que impulsiona. Então, eu tenho aqui a variável potência, que é a que eu mexo no equipamento de acordo com a percepção subjetiva do indivíduo, tá? Então, eu diminuo se ele me falar que está muito quente, ou eu aumento se ele falar que não está sentindo a sensação de calor nos tecidos, ok? Bom, então essa potência aqui, para nós, ela varia em percentual, de 0 a 100%, tá vendo? Então, inicialmente, eu vou zerar, ela está zerada, para começar a posicionar adequadamente os eletrodos, ok? Vamos interromper o vídeo? Bom, então eu vou falar um pouquinho do caso clínico novamente, tá? Então, a nossa situação 1, por exemplo, é um paciente que chegou hoje na clínica, ele está com uma dor lombar intensa, inviabilizando ele ir para cinésio. O terapeuta opta por uso de diatermia na região da lombar, com finalidade de aumentar aporte sanguíneo nutricional, calor, né? Modular um pouco essa informação de dor, para tentar iniciar o mais precocemente a cinesioterapia. Portanto, eu chego para ele e pergunto, de 0 a 10, como é que está a sua dor hoje? E aí ele fala, olha, minha dor hoje ela está 9, 10. Eu não estou conseguindo mexer o corpo, tá? Então, vamos posicioná-lo para receber essa diatermia na região lombar. Eu posso pedir para ele ficar inicialmente, vamos deitar de decúbito ventral, que é a barriga para baixo. Lógico que se ele, né, é o paciente que está com dor, eu já orientei a forma correta de deitar, tá? Que não é essa. Então ele deitou de lado, se posicionou adequadamente. Aqui essa máquina é interessante porque te permite posicionar a cabeça aqui. Pode tirar. Melhor. Outra coisa, eu vou colocar toalhas para garantir que essa região aqui, ela vai manter uma certa pressão igual na colocação das placas. Eu vou dobrar. Quanto mais retinho ficar, melhor. A posição está confortável para você? Um ponto importante, eu vou agora posicionar, mas depois eu tenho que conferir se os cabos não vão cruzar. Porque toda vez que cruza cabos, tem chance de curto-circuito, então eu tenho que ter cuidado com esse posicionamento de cabos. Então, aqui nessa região, eu tenho que conseguir garantir a distância de pelo menos um eletrodo. Eu quero tratar a lombar. Então, eu vou ter que colocar um aqui e o outro, ele vai ter que vir mais distal. Então, eu vou ter que usar mais uma toalha nessa região.
Agora eu pego mais uma toalha, gasta bastante toalha, o cobertor, por isso que às vezes o cobertor é mais fácil, né? Porque eu tenho que garantir nesse local, que ela fique agora, eu vou inclusive fazer um pouquinho de pressão aqui, ó. Isso, agora apoia. Agora eu já vou aproveitar aqui, ó. Aí, pode apoiar. Perfeito. Um pouco mais de toalha para isolar a pele do eletrodo, não? São uns 2, 3 centímetros. Eu tentei garantir essa distância, tá? Você viu que eu fiz 2 dobras? E aí depois eu tentei vir com mais uma dobra? Então é importante, sim, garantir essa distância. E aí agora eu vou pegar a última toalha, que aí agora eu vou posicionar esse último aqui. Dobrei. Próximo. Ótimo, pode ficar. Tá vendo que eu tô com cuidado de garantir que o cabo também não encoste nele? Então já tô até aproveitando, deixando aqui, ó. Os cabos não estão cruzando, ele tá bem posicionado, os eletrodos bem apoiados. E a terapia, ela tá acontecendo aqui, entre os eletrodos. Então a ideia aqui é que toda a modulação ocorra nessa região, indo em direção a tecidos mais profundos. Eu precisaria conduzir de pra baixo. Como é que é? Eu precisaria conduzir de pra baixo, o boletim tá aqui, e aí a onda de... Não, ela sempre vai ser uma boa pergunta, porque a gente tem que entender que as ondas, elas passam sempre de um eletrodo ao outro. Então, se eu aproximo, o caminho fica muito mais fácil superficialmente, porque é mais fácil, né, percorrer o percurso nessa mais próxima que ficar mais superficial do que ir em tecidos mais profundos. Mais profundo vai. Mais profundo, Agora, a grande questão é o seguinte, se eu fosse tratar, aqui eu estou colocando a técnica coplanar, mas se eu fosse usar a técnica contraplanar, nessa região, o problema é que eu tenho vários órgãos na região abdominal. E isso também seria uma dificuldade para passagem da onda de um eletrodo ao outro. Tá ok? Ana, mas mesmo ele assim, no mesmo plano, por exemplo, aí ainda, além da coluna, ele ainda vai atingir os órgãos profundos. Então, ainda vai ter também é um profundo, mas é um profundo que vai chegar a alguns centímetros de profundidade, né? Você não vai ter um aquecimento tão profundo, uns 5, 10 centímetros, mas assim, isso é muito, tá? Então é um aquecimento profundo, entretanto ele vai ficar ali em estruturas mais musculares, estruturas ósseas, que é onde a gente vai ter o efeito mesmo acontecendo, tá bom? Antes da gente ligar, eu tenho que... Vamos lá, gente? Eu tenho que dar algumas orientações, tá? Então, olha só, se você sentir que vai aumentar demais o calor, você me dá um retorno, tá ok? Outra orientação importante, agora eu estou fazendo uma única aplicação, eu vou ficar aqui mais ou menos próximo, mas o ideal é que o terapeuta ligue o aparelho e depois ele fique sempre a uma distância de pelo menos meio metro dos cabos e do aparelho. Então, se eu tivesse aqui, se essa fosse uma sala de diatermia, eu abriria a porta a cada 5 minutinhos e perguntaria para ele, como é que está a sensação? Não tem necessidade de eu vir aqui próximo toda hora.